Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai tocar profundamente seus corações. Hoje, eu trago para vocês uma narrativa sobre Helena, uma jovem empregada de apenas 23 anos que conseguiu seu primeiro emprego em uma mansão luxuosa. Ela é órfã, batalhadora, e nunca imaginou que sua vida pudesse mudar de forma tão inesperada. Tudo começa com um momento constrangedor. Ela entra no lugar errado, na hora errada, e se depara com uma situação que a deixa completamente sem reação. Mas será que esse momento embaraçoso pode se transformar no início de algo muito maior? O que acontece quando duas pessoas de mundos completamente diferentes se encontram? E será que a família dele vai aceitar esse amor improvável ou tentarão separá-los a qualquer custo? Uma história sobre como o destino pode nos surpreender quando menos esperamos. E como o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias com amigos e familiares, e que sempre volta para viver novas emoções conosco. Vocês são a alma deste canal, e se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. Não se esqueça de deixar seu like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas que também amam histórias tocantes. E me contem nos comentários, vocês estão relaxando em casa depois de um dia cansativo, preparando um chá ou um lanche gostoso? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos de descanso para ouvir nossas histórias. Então, preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. Helena acordou naquela segunda-feira com o mesmo nervosismo que a acompanhava há uma semana. Era ainda muito cedo. O sol mal começava a aparecer no horizonte, mas ela já estava de pé, organizando seu uniforme simples e pensando na rotina que a esperava na mansão dos Almeida. Aos 23 anos, depois de trabalhar fazendo faxina em pequenos escritórios e lojas do centro da cidade, conseguir aquele emprego parecia um milagre. A casa era imensa, com jardins bem cuidados e uma elegância que ela só tinha visto em revistas, e o salário era 3 vezes maior do que qualquer coisa que já tinha recebido na vida. Miguel, o mordomo que a contratou, havia sido gentil durante a entrevista, explicando que a família precisava de alguém responsável para cuidar da limpeza geral da casa, especialmente dos quartos e banheiros do andar superior. Durante essa primeira semana, Helena havia aprendido a rotina da casa sem grandes dificuldades. Dona Clara, a senhora da casa, era uma mulher elegante de cabelos grisalhos que sempre a cumprimentava com um sorriso educado, mas mantinha certa distância respeitosa. O filho dela, Ricardo Almeida, era uma figura quase misteriosa para Helena. Ela sabia que ele era o dono de uma grande empresa de construção e que tinha herdado os negócios do pai há alguns anos, mas raramente o via pela casa. Nas poucas vezes que cruzaram pelos corredores, ele apenas acenou com a cabeça, sempre parecendo ocupado com papéis ou falando ao telefone. Era um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros sempre bem penteados e uma presença que intimidava um pouco. Helena sempre abaixava os olhos quando ele passava, sentindo que não pertencia realmente àquele mundo de luxo e sofisticação. Naquela manhã específica, Helena estava especialmente concentrada em seu trabalho. Miguel havia mencionado que a família receberia visitas importantes durante a semana e tudo precisava estar impecável. Ela havia limpado cuidadosamente todos os quartos de hóspedes, organizado a biblioteca e agora subia as escadas em direção ao andar onde ficavam os quartos da família. Sua lista mental incluía a limpeza do banheiro da suíte master, que ela ainda não havia tido a oportunidade de limpar adequadamente desde que começou a trabalhar ali. Normalmente, Ricardo saía muito cedo para o escritório. Ela sempre ouvia o barulho do carro dele pela manhã, logo depois das 7 horas. Por isso achou que seria o momento perfeito para fazer uma limpeza mais completa naquele cômodo que era claramente o mais luxuoso de toda a casa. Carregando seus produtos de limpeza e panos, Helena caminhou pelo corredor silencioso até a porta da suíte master.
O corredor era decorado com quadros caros e um tapete felpudo que abafava seus passos. Ela parou em frente à porta por um momento, ouvindo atentamente para ter certeza de que não havia ninguém lá dentro. O silêncio completo a tranquilizou, e ela girou a maçaneta cuidadosamente, entrando no quarto com o mesmo cuidado que sempre tinha com os pertences da família. O quarto era ainda mais impressionante do que imaginava. Cama king size com lençóis de cor escura, móveis de madeira nobre, uma varanda com vista para os jardins. Ela se dirigiu diretamente para a porta do banheiro, ansiosa para terminar logo aquela tarefa e continuar com o resto da limpeza. Sem pensar duas vezes, Helena empurrou a porta do banheiro e entrou, já mentalizando onde começaria a limpeza. Mas o que viu a deixou completamente paralisada. Ricardo estava na banheira de mármore, com água até a cintura, gotas escorrendo pelo peito musculoso e os cabelos molhados grudados na testa. O vapor quente criava uma atmosfera quase irreal ao redor dele, e por um segundo, que pareceu uma eternidade, os dois se entreolharam em completo choque. Os olhos escuros dele se arregalaram de surpresa, e instintivamente ele moveu as mãos para se cobrir melhor, fazendo água espirrar nas bordas da banheira. Helena sentiu o rosto esquentar, como se estivesse pegando fogo, e suas mãos tremeram tanto que quase derrubou os produtos de limpeza que carregava. Eu sinto muito. Eu pensei que o senhor tinha saído. Helena conseguiu balbuciar, sua voz saindo mais aguda do que o normal. Ela não conseguia mover os pés, como se estivesse grudada no chão de mármore frio. Seus olhos, sem que ela conseguisse controlar, notaram os ombros largos dele, a pele bronzeada, as gotas de água que escorriam devagar pelo peito. Era a primeira vez que via um homem assim, tão próximo, tão real. E ele era ainda mais bonito do que imaginava quando o via de longe pelos corredores da casa. Ricardo, por sua vez, estava igualmente chocado, mas algo na expressão dela o tocou profundamente. Não havia malícia em seus olhos, apenas um susto genuíno e um constrangimento puro que fez o coração dele acelerar de uma forma que não esperava. Havia algo de inocente demais na forma como ela o olhava, como se nunca tivesse visto um homem em situação assim, e isso o deixou ainda mais perturbado. Não tem problema, ele conseguiu dizer, sua voz rouca ecoando nas paredes de azulejo. Eu deveria ter trancado a porta. Eu vou sair agora. Desculpa mesmo. Helena virou-se tão rapidamente que quase tropeçou em seus próprios pés e saiu correndo do banheiro como se sua vida dependesse disso. Seus passos ecoaram pelo quarto e depois pelo corredor, e só parou quando chegou na cozinha, onde se encostou na parede e tentou recuperar o fôlego. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos e suas bochechas ainda ardiam de vergonha. Como pôde ser tão descuidada? Como não pensou em bater na porta antes? Agora ele ia pensar que ela era uma intrometida. Ou pior, que tinha feito aquilo de propósito. Enquanto isso, Ricardo permaneceu na banheira por longos minutos, a água já começando a esfriar ao redor dele. Não conseguia tirar da mente a expressão dela, a forma como seus olhos se arregalaram, como suas bochechas ficaram rosadas de constrangimento. Havia muito tempo que não via alguém tão genuíno. As mulheres que conhecia em seu círculo social sempre pareciam calculistas, interessadas em sua fortuna ou posição social. Mas a forma como Helena o olhou foi diferente. Havia surpresa, constrangimento, mas também algo que ele não conseguia definir. Uma pureza que há muito tempo não via em ninguém. E agora, pela primeira vez desde que ela começou a trabalhar ali, ele se pegou realmente curioso sobre quem ela era, além da empregada eficiente e quieta que circulava pela casa como um fantasma silencioso. Quando finalmente saiu da banheira e se vestiu, Ricardo desceu para a cozinha em busca de seu café da manhã, como fazia todas as manhãs. Mas desta vez, seus olhos procuraram por Helena pelos corredores, querendo de alguma forma amenizar o constrangimento que sabia que ela devia estar sentindo. Não a encontrou em lugar nenhum, e Miguel informou que ela havia pedido para limpar primeiro os quartos do outro lado da casa. Ricardo assentiu,
mas pela primeira vez em muito tempo, partiu para o escritório com a mente ocupada por algo além de contratos e reuniões de negócios. A imagem daqueles olhos surpresos e inocentes permaneceu com ele o dia inteiro, criando uma inquietação que não conseguia explicar nem afastar. Os dias que se seguiram ao constrangedor encontro no banheiro foram marcados por uma dança estranha de evitação e curiosidade mútua. Helena fazia questão de verificar 2 e até 3 vezes se Ricardo havia saído de casa antes de se aproximar do andar superior, e sempre batia nas portas, mesmo quando tinha certeza absoluta de que os cômodos estavam vazios. Seu rosto ainda esquentava toda vez que pensava naquele momento, na forma como ele a olhou, na sensação estranha que sentiu no estômago quando viu aqueles ombros largos cobertos de gotículas de água. Era a primeira vez na vida que um homem causava esse tipo de reação nela, e isso a deixava confusa e nervosa. Por outro lado, Ricardo começou a reparar em coisas que nunca tinha notado antes. A forma cuidadosa como Helena tratava cada objeto da casa, como se fosse algo precioso. O jeito delicado que ela tinha de arrumar as flores do hall de entrada, sempre trocando a água do vaso e retirando as pétalas murchas com uma atenção quase maternal. Miguel, que havia trabalhado para a família Almeida por mais de 30 anos, era um homem observador e sábio. Ele notou as mudanças sutis no comportamento de ambos e ficou intrigado. Ricardo, que normalmente saía de casa sem sequer tomar café direito, começou a demorar mais na cozinha pela manhã, folheando jornais que nem sempre lia e tomando um segundo café que nunca precisava. Helena, por sua vez, que sempre foi eficiente e organizada, de repente começou a refazer tarefas já concluídas, como se quisesse ter uma desculpa para permanecer mais tempo em determinados ambientes da casa. O mordomo era discreto demais para comentar qualquer coisa, mas seus olhos experientes captavam essas pequenas mudanças com a precisão de quem conhece bem as pessoas que vivem sob o mesmo teto. Em uma tarde ensolarada de quarta-feira, Helena estava no jardim cuidando das plantas da varanda quando Ricardo chegou do escritório mais cedo que o normal. Ele estacionou o carro na garagem e, em vez de entrar diretamente pela porta principal como sempre fazia, decidiu caminhar um pouco pelos jardins que sua mãe tanto orgulho tinha. Foi então que a viu, ajoelhada ao lado de um canteiro de rosas, com as mãos enluvadas, retirando ervas daninhas com paciência infinita. Ela usava seu uniforme simples, mas havia algo na concentração dela, na forma carinhosa como tocava cada planta, que o fez parar e observar. Helena não percebeu sua presença inicialmente. Estava absorta demais em seu trabalho, sussurrando baixinho para as flores, como se fossem velhas amigas. "Vocês estão precisando de mais água, não é mesmo?" Ela murmurava, testando a umidade da terra com os dedos. "Amanhã eu trago um adubo especial que vi na garagem." "Você entende de plantas?" A voz de Ricardo a fez pular de susto, e ela se virou rapidamente, ainda ajoelhada, com terra nas luvas e uma mecha de cabelo escapando do rabo de cavalo. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo ali, parado a poucos metros dela, com a gravata afrouxada e as mangas da camisa arregaçadas. Era a primeira vez que eles se falavam desde o incidente do banheiro, e Helena sentiu aquela mesma sensação estranha no estômago. Sim, senhor. Minha avó tinha um quintal pequeno, e eu a ajudava a cuidar das plantas quando era criança." Ela respondeu, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Ricardo se aproximou alguns passos, e ela pôde sentir o perfume masculino dele, misturado com o aroma das flores ao redor. "Ela me ensinou que plantas são como pessoas, precisam de atenção, carinho, e você precisa prestar atenção nos sinais que elas dão quando algo está errado." Ricardo sorriu pela primeira vez desde que a conhecia, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão séria. "Minha mãe sempre disse a mesma coisa. Ela passa horas aqui nos fins de semana. Disse que é o lugar onde ela se sente mais em paz." Ele olhou ao redor, vendo o jardim com outros olhos, notando como tudo estava ainda mais bonito e bem cuidado desde que Helena começou a trabalhar ali. "Parece que você tem o mesmo toque especial que ela." Helena sentiu suas bochechas esquentarem com o elogio e se levantou devagar, tirando as luvas e alisando o uniforme. Era estranho estar tão perto dele,
Conseguir ver os detalhes de seu rosto, as pequenas rugas ao redor dos olhos que delatavam que ele sorria mais do que sua expressão séria normalmente sugeria. Obrigada, senhor. Eu gosto muito de cuidar das plantas. Elas não julgam a gente, sabe? Só precisam de cuidado e atenção. Você pode me chamar de Ricardo, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade da proposta. E você está certa sobre as plantas. Às vezes eu acho que elas são mais honestas que muitas pessoas que conheço. Helena assentiu, ainda um pouco tímida, mas sentindo que havia algo diferente naquela conversa, algo mais leve e natural do que imaginava que seria possível entre eles. Posso perguntar uma coisa? Ela disse hesitante. Ricardo acenou com a cabeça, curioso. Por que o Ricardo, trabalha até tão tarde? Eu sempre vejo quando o senhor chega e às vezes é quase de madrugada. A pergunta o pegou desprevenido, porque ninguém nunca havia demonstrado interesse genuíno em sua rotina exaustiva. A maioria das pessoas apenas elogiava seu sucesso profissional, sem questionar o preço que ele pagava por isso. Eu acho que é mais fácil se manter ocupado, Ricardo respondeu após uma pausa, sua voz carregando um peso que Helena não esperava. Desde que meu pai morreu, assumir a empresa virou, não sei, uma forma de manter tudo funcionando. Às vezes é mais fácil estar cercado de planilhas e reuniões do que ficar sozinho em casa pensando em como tudo mudou. A honestidade da resposta surpreendeu ambos. Helena sentiu uma pontada de compaixão, reconhecendo naquelas palavras uma solidão que conhecia bem. Eu entendo, ela disse suavemente. Quando minha avó morreu, eu também me mantinha ocupada o tempo todo. Trabalhava em 3 lugares diferentes. Estudava à noite. Qualquer coisa para não parar e sentir o vazio que ela deixou. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos. Um silêncio confortável que os surpreendeu. Era como se tivessem encontrado algo em comum que nunca esperaram compartilhar. Ricardo olhou para ela de uma forma diferente, vendo além da empregada eficiente e quieta. Havia profundidade naqueles olhos, uma maturidade que vinha de quem havia enfrentado perdas e dificuldades desde cedo. Helena, por sua vez, viu além do patrão intimidante e bem-sucedido. Havia ali um homem solitário, que carregava o peso de responsabilidades que talvez fossem grandes demais para qualquer pessoa carregar sozinha. Helena! A voz de Dona Clara ecoou pela varanda, interrompendo o momento. Os dois se afastaram instintivamente alguns passos, como se tivessem sido pegos fazendo algo errado. Ah, Ricardo, você chegou cedo hoje, disse a senhora, aparecendo na porta da varanda com um sorriso curioso nos lábios. Seus olhos observadores notaram imediatamente a proximidade dos dois. A forma como Helena rapidamente abaixou o olhar e como Ricardo endireitou a postura. Mãe, eu estava apenas elogiando o trabalho da Helena com as plantas. O jardim nunca esteve tão bonito. Dona Clara assentiu, mas seus olhos continuaram estudando a cena com interesse crescente. É verdade, Helena tem um toque especial. Ela me lembrou que as roseiras precisavam de poda, algo que eu havia esquecido completamente. Eu vou terminar aqui e depois preparar o jantar, Helena disse rapidamente, pegando suas ferramentas e se dirigindo para a porta. Mas antes de entrar na casa, ela se virou brevemente e seus olhos encontraram os de Ricardo mais uma vez. Obrigada pela conversa, Ricardo. O nome soou diferente quando ela o pronunciou, mais íntimo e pessoal, e ele sentiu algo se mexer dentro do peito. Dona Clara observou tudo com atenção redobrada, notando o rubor nas bochechas da moça e a forma como seu filho a acompanhou com o olhar até ela desaparecer pela porta. Em seus muitos anos de vida e experiência, ela reconhecia os sinais quando os via. E o que acabara de presenciar despertou nela uma curiosidade maternal que há muito tempo não sentia em relação aos assuntos do coração de seu filho. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Ricardo não ficou até tarde trabalhando em seu escritório. Em vez disso, jantou com sua mãe e depois se sentou na varanda, olhando para o jardim onde havia conversado com Helena. Dona Clara, sempre atenta, notou a mudança e decidiu que era hora de saber mais sobre a jovem, que havia trazido um brilho diferente aos olhos de seu filho. No dia seguinte,
ela procurou Miguel para uma conversa que mudaria sua perspectiva sobre Helena para sempre. Na manhã seguinte, Dona Clara procurou Miguel na despensa, onde ele organizava os suprimentos da semana. O mordomo, que conhecia aquele tom de voz há décadas, imediatamente percebeu que a senhora queria uma conversa reservada. Miguel, me conte sobre a Helena, ela disse sem rodeios, sentando-se em uma das cadeiras da pequena mesa onde os funcionários faziam suas refeições. Você a conhece há mais tempo que eu, e ontem eu notei algo interessante entre ela e o Ricardo. Miguel sorriu discretamente, pois havia esperado por essa conversa desde que começou a observar as mudanças sutis no comportamento de ambos. Dona Clara, Helena é uma moça especial. Órfã desde os 16 anos, criou-se sozinha depois que perdeu os pais em um acidente de carro. Cuidou da avó doente por anos, trabalhando em vários empregos para pagar os remédios e o tratamento da senhora. Ela estudou? Perguntou Dona Clara, genuinamente curiosa. Miguel assentiu com orgulho, como se falasse de uma filha. Terminou o ensino médio estudando à noite, enquanto trabalhava de dia. Sempre foi estudiosa, responsável. A avó dela me contou, quando fui buscá-la para a entrevista, que Helena sonhava em fazer faculdade de pedagogia. Queria ser professora, trabalhar com crianças. Dona Clara sentiu algo se mexer em seu peito. Havia algo de profundamente tocante na história daquela moça que cuidava de seu jardim com tanto carinho. E agora? A avó ainda vive? Miguel balançou a cabeça tristemente. Faleceu há 6 meses. Helena ficou completamente sozinha no mundo. Por isso vim procurá-la quando precisávamos de alguém para a casa. Conhecia a família há anos, sabia que ela era uma pessoa de confiança. Enquanto essa conversa acontecia na despensa, Ricardo estava na cozinha tomando seu café da manhã com uma demora incomum. Folheava um jornal que já havia lido 2 vezes, esperando secretamente que Helena aparecesse para suas tarefas matinais. Quando finalmente a viu passar pelo corredor carregando materiais de limpeza, ele sentiu um impulso estranho de criar uma conversa casual. Helena, ele a chamou suavemente. Ela parou imediatamente, virando-se com aquela expressão ligeiramente surpresa que ele estava começando a achar encantadora. Bom dia, Ricardo, ela respondeu, e mais uma vez ele notou como era bom ouvir seu nome pronunciado por ela. Você já tomou café da manhã? A pergunta a pegou desprevenida, porque normalmente ela comia algo rápido ainda muito cedo, antes que a família acordasse. Sim, tomei bem cedo. Ela mentiu, porque na verdade havia acordado atrasada e saído de casa sem comer nada, planejando preparar alguma coisa depois que terminasse as primeiras tarefas. Ricardo pareceu perceber algo em sua expressão, talvez a forma como ela inconscientemente levou a mão ao estômago, ou como seus olhos se dirigiram rapidamente para o pão que estava sobre a bancada. Você tem certeza? Porque eu estava justamente pensando em fazer um sanduíche, e sempre faço demais para uma pessoa só. Helena hesitou, dividida entre a educação de não incomodar o patrão e a fome que realmente sentia. Sua hesitação foi resposta suficiente para Ricardo, que já estava se levantando e se dirigindo para a geladeira. Qual o problema em fazer companhia para alguém durante o café da manhã? A mesa é grande demais para uma pessoa só. Eu não quero incomodar, Helena disse timidamente, mas Ricardo já estava retirando ingredientes da geladeira com uma naturalidade que a surpreendeu. Você sabe cozinhar? Ele perguntou, estendendo-lhe uma tábua de corte e uma faca. Porque eu sou um desastre na cozinha. Sei fazer sanduíche e café, mais nada. Helena sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecia, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto e fez o coração dele acelerar. Minha avó me ensinou algumas coisas. Ela sempre dizia que cozinhar com amor é o segredo para qualquer receita dar certo. Ela pegou a tábua e começou a fatiar o presunto com movimentos precisos e delicados. Posso fazer uma omelete simples, se você quiser. Tenho alguns temperos na minha bolsa que sempre carrego. Temperos na bolsa? Ricardo perguntou divertido, observando-a trabalhar com uma eficiência natural que fazia tudo parecer fácil. Helena corou ligeiramente. É que eu gosto de cozinhar, e às vezes, quando como em lugares diferentes,
Levo alguns temperinhos básicos: orégano, páprica doce, ervas finas. Minha avó sempre dizia que comida sem tempero é como dia sem sol. Ela retirou da bolsa pequenos saquinhos com ervas e Ricardo ficou tocado por aquele detalhe simples, mas revelador sobre quem ela era. Uma pessoa que carregava consigo as pequenas coisas que tornavam a vida mais saborosa, mais acolhedora. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, ele disse, observando-a quebrar os ovos em uma tigela com movimentos graciosos. Ela era tudo para mim, Helena respondeu, sua voz carregando uma mistura de carinho e saudade. Me ensinou que cozinhar para alguém é uma forma de demonstrar carinho, que não importa o quão simples seja o ingrediente, se você fizer com atenção e amor, vira algo especial. Enquanto Helena preparava a omelete, Ricardo se ofereceu para fazer torradas e preparar um café fresco. Era estranho como aquela atividade simples criava uma atmosfera de intimidade doméstica que ele não experimentava há anos. A cozinha se encheu do aroma delicioso da comida temperada com carinho, e pela primeira vez desde que seu pai morreu, Ricardo se sentiu em casa em sua própria casa. Pronto, Helena anunciou, servindo a omelete em 2 pratos. O resultado estava perfeito. Dourada por fora, cremosa por dentro, com um aroma que fez o estômago de Ricardo roncar audibilmente. Eles riram juntos do barulho, e Helena percebeu que o riso dele era caloroso e contagiante, completamente diferente da seriedade que ele normalmente demonstrava. Eles se sentaram à mesa da cozinha e Ricardo provou a primeira garfada da omelete. Seus olhos se fecharam involuntariamente de prazer. Helena, isso está incrível. Faz muito tempo que não como algo feito com tanto carinho. Ele usou a palavra dela, e Helena sentiu seu coração acelerar com o elogio sincero. Minha avó sempre dizia que a gente sente quando a comida foi feita com amor, que tem um gosto diferente, mas completo. Eles comeram em um silêncio confortável, compartilhando sorrisos quando seus olhos se encontravam. Me conta sobre esse sonho de ser professora, Ricardo disse de repente, genuinamente interessado. Helena parou de comer por um momento, surpresa com a pergunta. Eu sempre gostei de crianças. Quando era pequena, brincava de escolinha com as bonecas. Depois, quando minha avó ficou doente, eu ajudava os filhos dos vizinhos com a lição de casa para ganhar alguns trocados. E agora? Ainda pretende tentar? Ricardo perguntou, notando como os olhos dela brilhavam quando falava sobre o assunto. Helena suspirou suavemente. É difícil. Preciso trabalhar para me sustentar e faculdade é cara. Talvez um dia, quando conseguir juntar dinheiro suficiente... Ela não terminou a frase, mas Ricardo pôde perceber a resignação em sua voz, a forma como ela havia aprendido a tornar seus sonhos menores para caber na realidade que tinha. Isso o tocou profundamente, porque ele havia nascido com todas as oportunidades que ela nunca teve e nunca havia realmente parado para pensar no privilégio que isso representava. Sabe, minha empresa tem um programa de bolsas de estudo para funcionários, Ricardo disse casualmente, observando a reação dela. Talvez você pudesse... Mas Helena balançou a cabeça antes mesmo que ele terminasse a frase. É muito gentil da sua parte pensar nisso, mas eu não poderia aceitar. Já é muito bom ter esse emprego, ter um lugar seguro para trabalhar. Não quero parecer que estou aproveitando da situação. A resposta dele foi imediata e fervorosa. Helena, não seria aproveitar. Seria reconhecer o seu valor, o seu potencial. Qualquer criança seria sortuda em ter você como professora. Nesse momento, Dona Clara apareceu na entrada da cozinha, atraída pelo aroma delicioso e pelas vozes animadas. A cena que encontrou a surpreendeu e a encantou ao mesmo tempo. Seu filho, que normalmente comia rapidamente e sempre sozinho, estava relaxado à mesa da cozinha, rindo com Helena, que tinha um brilho especial nos olhos. Bom dia, ela disse suavemente, e os dois se levantaram imediatamente. Dona Clara, eu posso preparar alguma coisa para a senhora também. Helena se ofereceu rapidamente, mas a senhora da casa balançou a cabeça com um sorriso. Não se preocupe, querida. Eu só vim ver de onde vinha esse cheiro maravilhoso. Ela olhou para o filho com uma expressão que ele conhecia bem, a mesma que ela tinha quando descobria algo que a deixava particularmente satisfeita.
Helena fez uma omelete incrível, Ricardo disse, e Dona Clara notou imediatamente o tom diferente na voz dele, mais leve e caloroso do que havia ouvido há muito tempo. Que bom que vocês estão aproveitando a manhã, ela disse diplomaticamente. Helena, quando terminar aqui, pode me procurar no jardim? Gostaria de conversar com você sobre algumas plantas novas que estou pensando em comprar. Helena assentiu, ainda um pouco constrangida por ter sido encontrada tomando café com Ricardo, mas Dona Clara não demonstrava nenhum sinal de desaprovação. Na verdade, havia algo em seus olhos que parecia quase aprovação. Depois que Dona Clara se retirou, Helena começou a recolher os pratos rapidamente. Eu preciso voltar ao trabalho, ela disse de repente consciente de que haviam passado quase uma hora conversando. Ricardo segurou delicadamente o pulso dela, fazendo-a parar. Helena, obrigado por tudo isso. Faz muito tempo que não começava um dia de forma tão agradável. Ela olhou para onde ele tocava seu braço, sentindo uma corrente elétrica percorrer todo o corpo. Quando seus olhos se encontraram novamente, havia algo diferente no ar entre eles. Uma consciência mútua de que algo estava mudando, crescendo entre eles de forma silenciosa, mas inegável. Eu também gostei, ela admitiu baixinho, antes de se afastar suavemente e sair da cozinha, deixando Ricardo sozinho com o aroma persistente dos temperos dela e a sensação de que sua vida tinha acabado de ganhar uma nova cor. Nos dias que se seguiram ao café da manhã compartilhado, uma nova dinâmica se estabeleceu silenciosamente na mansão dos Almeida. Helena e Ricardo começaram a encontrar desculpas sutis para conversas casuais que se tornavam cada vez mais longas e significativas. Ele passou a sair mais tarde para o escritório, sempre encontrando algo para verificar na casa justamente quando ela estava terminando as tarefas do andar térreo. Ela, por sua vez, ajustou discretamente seus horários para estar organizando a biblioteca ou cuidando das plantas da varanda nos momentos em que ele normalmente chegava do trabalho. Eram pequenos ajustes que nenhum dos dois admitia abertamente, mas que Miguel observava com um sorriso discreto, e Dona Clara notava com crescente interesse e aprovação. Em uma tarde particularmente quente de sexta-feira, Helena estava na biblioteca, organizando alguns livros que Dona Clara havia comprado recentemente. Era um ambiente que ela adorava, com suas estantes altas repletas de volumes de todas as épocas, poltronas de couro confortáveis e uma mesa de madeira nobre onde sempre havia alguns livros abertos, como se alguém tivesse acabado de sair no meio de uma leitura. O cheiro de livros antigos misturado com o aroma da cera de abelha que ela usava para polir os móveis criava uma atmosfera acolhedora que a fazia sentir-se em paz. Ela estava de costas, numa escada pequena alcançando uma prateleira alta, quando ouviu passos conhecidos entrando na biblioteca. Boa tarde, disse Ricardo, e ela se virou rapidamente, quase perdendo o equilíbrio. Ele estendeu instintivamente as mãos para ampará-la, e por um momento ela ficou ali, alguns degraus acima dele, suas mãos apoiadas nos ombros dele para manter o equilíbrio. A proximidade era intoxicante. Ela podia ver os detalhes dos olhos escuros dele, sentir o perfume masculino que já estava se tornando familiar, notar como ele olhava para ela com uma intensidade que fazia seu coração acelerar perigosamente. Obrigada, ela murmurou descendo devagar da escada, suas mãos deslizando pelos braços dele até se afastarem completamente. Você gosta de ler? Ricardo perguntou, observando como ela manuseava os livros com o mesmo carinho que dedicava às plantas do jardim. Helena assentiu, seus olhos brilhando. Adoro. Quando era pequena, minha avó me levava à biblioteca pública todos os sábados. Era o nosso programa especial. Ela dizia que livros eram janelas para mundos que a gente nunca poderia visitar de outra forma. Ela acariciou delicadamente a lombada de um romance clássico. Mesmo agora, quando tenho tempo livre, pego livros emprestados na biblioteca do bairro. É a minha forma favorita de relaxar depois de um dia difícil. Ricardo se aproximou das estantes, retirando um livro que claramente havia sido muito manuseado. Este aqui era o favorito do meu pai. O Pequeno Príncipe. Ele sempre dizia que era um livro para adultos disfarçado de história infantil. Helena sorriu.
seus olhos se iluminando ainda mais. Eu amo esse livro. Tenho uma edição bem antiga que era da minha avó. Ela sempre lia para mim quando eu era pequena, e depois eu relia sozinha várias vezes. A parte sobre cativar sempre me marcou muito. Ricardo abriu o livro numa página específica, como se soubesse exatamente onde encontrar a passagem. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ele recitou de memória, e Helena sentiu seu coração pular uma batida. Exato, ela sussurrou, impressionada que ele conhecesse tão bem o texto. Minha avó sempre dizia que esse era o segredo de todos os relacionamentos importantes na vida. Que cuidar de quem a gente ama é uma escolha que se faz todos os dias, não só no começo. Eles ficaram ali, parados entre as estantes, compartilhando um momento de conexão que ia muito além de palavras. Ricardo percebeu que havia algo de profundamente atraente na forma como Helena via o mundo, na profundidade de suas reflexões, na pureza de seus sentimentos. Você quer emprestar alguns livros daqui? Ele ofereceu impulsivamente. Temos muitos que nunca são lidos. Seria bom saber que estão sendo apreciados. Helena hesitou, dividida entre o desejo genuíno e a preocupação de estar ultrapassando limites. Eu não sei se seria apropriado. Ricardo se aproximou um passo, sua voz ficando mais suave. Helena, apropriado seria esses livros ficarem aqui juntando poeira enquanto alguém que os amaria de verdade não tem acesso a eles. Por favor, escolha quantos quiser. A sinceridade na voz dele a convenceu e ela passou a percorrer as estantes com os olhos brilhantes, como uma criança numa loja de doces. Posso levar esse? Ela perguntou, segurando um volume de poesias de Cecília Meirelles. E talvez esse aqui. Ela mostrou um romance de Machado de Assis que claramente estava na lista de seus sonhos de leitura há muito tempo. Leve quantos quiser, Ricardo insistiu, observando com prazer a alegria genuína dela. E quando terminar pode vir trocar por outros. Considere isso sua biblioteca particular. Helena segurou os livros contra o peito como se fossem tesouros, e Ricardo sentiu uma onda de ternura ao ver como algo tão simples podia fazê-la tão feliz. Obrigada, ela disse, sua voz carregada de emoção. Você não imagina o que isso significa para mim. Ter acesso a todos esses livros é como ganhar um presente maravilhoso. Enquanto eles conversavam animadamente sobre literatura, Carla, uma das funcionárias mais antigas da casa, passou pelo corredor e parou ao ouvir as vozes vindas da biblioteca. Carla trabalhava para a família há 5 anos. Sempre nutrira uma admiração secreta por Ricardo, e nos últimos tempos vinha observando com crescente irritação a atenção que ele dedicava à novata. Era uma mulher de 40 anos, eficiente em seu trabalho, mas com uma personalidade mais dura e calculista. Ela espiou pela porta entreaberta e viu a cena. Ricardo sorrindo de uma forma que ela nunca havia visto, Helena radiante segurando livros, os dois conversando com uma intimidade que fez seu estômago revirar de ciúmes. Não acredito que ele está se interessando por uma empregadinha qualquer, Carla murmurou para si mesma, sentindo uma mistura de inveja e indignação. Ela nem deve saber quem é Machado de Assis de verdade. Está só se fazendo de intelectual para impressionar. Nos dias seguintes, Carla começou uma campanha sutil de fofocas e insinuações. Comentava com as outras funcionárias sobre como Helena estava se achando demais, desde que chegou, como era estranho uma empregada passar tanto tempo conversando com o patrão, como essas mocinhas de fora sempre tentavam se dar bem na vida, usando outros métodos que não o trabalho honesto. As fofocas de Carla logo chegaram aos ouvidos de algumas vizinhas da família durante os encontros casuais no mercado e na igreja. Parece que os Almeida contrataram uma empregada muito próxima do Ricardo, ela insinuava com um sorriso maldoso. Claro que não estou julgando, cada um sabe o que faz na própria casa, mas acho que Dona Clara deveria ficar de olho. Essas meninas pobres às vezes têm segundas intenções, se é que vocês me entendem. As mulheres ouviam com interesse crescente, porque fofocas sobre a família mais rica da região sempre eram bem recebidas nos círculos sociais locais.
Helena permanecia completamente alheia às fofocas que circulavam sobre ela. Estava vivendo em uma espécie de sonho acordada, descobrindo aspectos de Ricardo que a surpreendiam a cada conversa. Ele não era apenas o empresário bem-sucedido e solitário que ela imaginara inicialmente. Era alguém que conhecia poesia, que se preocupava genuinamente com as pessoas ao seu redor, que tinha uma sensibilidade que escondia cuidadosamente do mundo exterior. Por sua vez, Ricardo encontrava em Helena uma naturalidade e profundidade que há muito tempo havia desistido de encontrar em alguém. Ela o fazia rir de coisas simples, o fazia ver beleza em detalhes que normalmente passavam despercebidos, o fazia questionar se a vida que levava realmente o fazia feliz. Dona Clara observava tudo com interesse maternal crescente. Havia décadas que não via seu filho tão envolvido com alguém, tão genuinamente interessado em conhecer outra pessoa. E Helena? A moça estava claramente florescendo sob a atenção dele. Havia um brilho novo em seus olhos, uma leveza em seus movimentos, uma alegria discreta que transparecia em cada gesto. A senhora da casa começou a se perguntar se aquilo que estava presenciando poderia se tornar algo mais sério, e surpreendeu-se descobrindo que a ideia não a incomodava. Pelo contrário, havia algo de refrescante na possibilidade de seu filho se apaixonar por alguém genuíno, alguém que claramente gostava dele pela pessoa que era, não pelo que possuía. Foi durante um jantar em família, numa quinta-feira à noite, que Ricardo mencionou casualmente ter emprestado alguns livros da biblioteca para Helena. Ela tem um gosto literário excelente, ele comentou, servindo-se de mais vinho. É raro encontrar alguém que realmente entenda e aprecie boa literatura. Dona Clara sorriu internamente, notando como ele falava sobre Helena com um orgulho quase proprietário. Ela parece ser uma moça muito culta mesmo, concordou diplomaticamente. Miguel me contou que ela sempre foi estudiosa, mesmo trabalhando desde muito jovem. Ela sonha em fazer pedagogia, Ricardo continuou, não percebendo como sua mãe observava atentamente suas expressões. Quer trabalhar com crianças. Tenho certeza de que seria uma professora excelente. Dona Clara assentiu pensativamente. Talvez pudéssemos ajudá-la de alguma forma. Nossa empresa tem aquele programa de bolsas de estudo, não é mesmo? Ricardo olhou para a mãe com surpresa e gratidão. Eu sugeri isso para ela, mas ela não quis aceitar. Disse que não seria apropriado. Dona Clara riu suavemente. Que menina orgulhosa. Isso fala muito bem do caráter dela. Mas talvez, com o tempo, ela entenda que aceitar ajuda quando merecemos não é fraqueza, é sabedoria. Naquela noite, depois que Dona Clara se retirou para seus aposentos, Ricardo ficou na biblioteca folheando os mesmos livros que Helena havia tocado mais cedo. Era estranho como a simples lembrança dela naquele ambiente fazia todo o espaço parecer mais acolhedor, mais vivo. Pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente interessado em conhecer alguém mais profundamente, em compartilhar não apenas conversas casuais, mas sonhos, medos, esperanças. E pela primeira vez também, estava começando a questionar se a vida solitária que havia construído para si mesmo era realmente o que queria para o futuro. Uma tempestade típica do final de verão se abateu sobre a cidade em uma quinta-feira à tarde, trazendo ventos fortes e chuva torrencial que fez todas as luzes da mansão piscarem intermitentemente. Helena havia ficado trabalhando até mais tarde porque queria terminar uma limpeza completa na biblioteca antes do final da semana. Ela adorava aquele ambiente, especialmente agora que se sentia à vontade para pegar livros emprestados, e sabia que poderia encontrar Ricardo ali ocasionalmente para suas conversas que se tornavam cada vez mais preciosas para ambos. O som da chuva contra as janelas grandes criava uma atmosfera quase mágica, e ela trabalhava tranquilamente organizando as últimas estantes enquanto ouvia o barulho reconfortante da tempestade lá fora. Ricardo havia chegado do escritório mais cedo devido ao temporal que tornava o trânsito praticamente impossível. Ao entrar em casa, notou as luzes acesas na biblioteca e soube imediatamente que Helena ainda estava lá. Nos últimos dias, ele havia se pegado procurando por ela conscientemente, criando desculpas para estar nos mesmos ambientes que ela e descobrindo que a presença dela tornava qualquer lugar mais interessante
e acolhedor. Ele parou na entrada da biblioteca por um momento, apenas observando-a trabalhar. Ela usava um vestido simples azul marinho, tinha os cabelos presos em um coque baixo, do qual algumas mechas haviam escapado, e havia algo de profundamente atraente na concentração dela, na forma delicada como manuseava cada livro. Você não deveria estar voltando para casa com essa chuva? Ricardo disse suavemente, fazendo-a se virar com um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Oi, Ricardo. Eu queria terminar aqui antes de ir embora, mas confesso que agora estou um pouco preocupada em como vou conseguir chegar em casa com essa tempestade. Ela gesticulou em direção às janelas, onde os raios ocasionais iluminavam dramaticamente o jardim encharcado. O ônibus noturno às vezes atrasa quando chove assim. Ricardo franziu a testa, preocupado. Você volta para casa de ônibus? À noite? Sozinha? A preocupação genuína na voz dele a surpreendeu e a aqueceu por dentro. É seguro, não se preocupe. Helena tentou tranquilizá-lo. Eu sempre fiz assim. Moro só a alguns quilômetros daqui e conheço bem o caminho. Mas Ricardo já havia tomado uma decisão. De jeito nenhum vou deixar você sair com essa tempestade. Pode ficar aqui até a chuva passar ou posso te levar para casa quando ela diminuir. Helena hesitou, dividida entre a sensatez da proposta e a preocupação de estar criando uma situação íntima demais. Eu não quero incomodar. Ricardo se aproximou alguns passos, seus olhos sérios e determinados. Helena, você nunca incomoda. Na verdade, sua presença aqui tornou esta casa um lugar muito mais agradável de se viver. A sinceridade na voz dele a fez corar, e ela desviou o olhar para os livros em suas mãos. Você é muito gentil comigo, Ricardo. Às vezes, eu não entendo por quê. A resposta dele veio rápida e intensa. Porque você é especial, Helena. Você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, ambos conscientes de que estavam caminhando para território desconhecido, mas nenhum dos dois querendo recuar. Um raio particularmente forte iluminou a biblioteca inteira, seguido de um trovão que fez Helena dar um pequeno pulo de susto. Vem aqui, Ricardo disse suavemente, estendendo a mão para ela. Vamos nos sentar enquanto esperamos a tempestade passar. Eles se acomodaram na poltrona grande de couro. Helena um pouco tensa inicialmente pela proximidade, mas gradualmente relaxando conforme conversavam. Me conta sobre seus sonhos, Ricardo pediu, genuinamente interessado. Não só a faculdade de pedagogia, todos os seus sonhos, mesmo os que parecem impossíveis. Helena olhou para ele surpresa, não acostumada com o fato de alguém demonstrar interesse real em suas aspirações mais íntimas. Eu sempre quis ter uma família, ela confessou baixinho, sua voz quase sendo abafada pelo som da chuva. Uma família de verdade com pessoas que se amam e se cuidam. Depois que minha avó morreu, eu percebi que nunca mais tive isso. Essa sensação de pertencer, de ter um lugar no mundo onde eu sou importante para alguém. Ricardo sentiu seu coração se apertar com a vulnerabilidade dela. E você? Quais são os seus sonhos? Ela perguntou, virando-se para olhá-lo diretamente. Era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta para ele, e a resposta o surpreendeu. Ultimamente eu tenho sonhado em não estar mais sozinho, Ricardo admitiu, sua voz rouca de emoção. Por anos eu pensei que trabalho e sucesso seriam suficientes, mas desde que você chegou aqui, desde que começamos a conversar, eu percebo que existe algo mais, algo que eu estava perdendo sem nem saber. Helena sentiu seu coração acelerar perigosamente. Ricardo, ela começou, mas ele continuou como se as palavras estivessem saindo de dentro dele sem controle. Helena, eu sei que isso pode parecer loucura. Eu sei que existem diferenças entre nós que o mundo considera importantes, mas eu preciso te dizer. Ele parou, procurando as palavras certas. Você mudou tudo para mim. A forma como eu vejo esta casa, como eu vejo o meu futuro, como eu vejo possibilidades que antes nem existiam na minha mente. Helena estava com lágrimas nos olhos, emocionada demais para falar. Eu nunca pensei que alguém como você pudesse reparar em alguém como eu, ela sussurrou. Como você? Ricardo se aproximou ainda mais,
suas mãos delicadamente enquadrando o rosto dela. Helena, você é a pessoa mais genuína, mais pura e mais bonita que eu já conheci. Sua bondade, sua inteligência, a forma como você vê beleza em coisas simples, você me fez lembrar que existem coisas mais importantes que dinheiro e negócios. As lágrimas dela começaram a escorrer silenciosamente pelas bochechas. Mas eu sou só uma empregada, ela murmurou. As pessoas vão falar, vão julgar. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar, Ricardo disse com uma intensidade que a surpreendeu. Eu me importo com você, com o que sinto quando estou ao seu lado, com a possibilidade de construir algo real e verdadeiro com alguém que eu admiro profundamente. Ele enxugou delicadamente as lágrimas dela com os polegares. Helena, eu estou me apaixonando por você. Já faz dias que eu acordo pensando em você, que invento desculpas para encontrá-la pela casa, que me sinto mais feliz apenas sabendo que você está por perto. Ricardo, ela sussurrou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Eu também sinto algo especial por você, mas tenho medo. Medo de que isso seja temporário, de que quando a novidade passar, você perceba que somos de mundos muito diferentes. Ricardo balançou a cabeça determinadamente. Helena, olha para mim. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, vendo ali uma sinceridade que a tranquilizou. O que eu sinto por você não tem nada a ver com novidade ou capricho. É algo profundo, algo que cresceu dia após dia, conversa após conversa. Você me faz querer ser um homem melhor. A tempestade lá fora parecia ter diminuído, mas nenhum dos dois prestava atenção nisso. Estavam perdidos um no outro, na intensidade do momento, na descoberta mútua de sentimentos que vinham crescendo silenciosamente há semanas. Posso te beijar? Ricardo perguntou suavemente, sua voz quase um sussurro. Helena assentiu, sem conseguir falar, e fechou os olhos quando sentiu os lábios dele tocarem os seus com uma ternura infinita. O beijo foi suave, cheio de promessas não ditas e sentimentos finalmente confessados. Para Helena, que nunca havia sido beijada com tanto carinho e respeito, foi como descobrir um novo idioma do amor. Para Ricardo, foi a confirmação de que havia encontrado algo raro e precioso. Alguém que o beijava não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. Quando se separaram, ficaram com as testas encostadas, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço íntimo que parecia sagrado. O que vai acontecer agora? Helena perguntou baixinho, ainda processando a intensidade do momento. Agora, Ricardo respondeu beijando suavemente a testa dela. Vamos descobrir juntos, passo a passo, dia após dia. Não tenho todas as respostas, Helena, mas sei que quero você na minha vida. E sei que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para proteger o que estamos construindo aqui. Helena sorriu através das lágrimas, sentindo pela primeira vez desde a morte de sua avó que pertencia verdadeiramente a algum lugar, que era importante para alguém de uma forma que ia muito além do trabalho ou da conveniência. A tempestade havia passado completamente quando eles finalmente se separaram, mas nenhum dos dois queria que aquele momento terminasse. Ricardo insistiu em levar Helena para casa, e durante o trajeto eles conversaram em voz baixa sobre o futuro, sobre como iriam lidar com a situação na casa, sobre os sentimentos que ainda estavam processando. Quando chegaram ao pequeno apartamento dela, ele beijou sua mão delicadamente antes de se despedir, prometendo que conversariam no dia seguinte sobre tudo que havia mudado entre eles. Helena entrou em casa sentindo que sua vida havia virado de cabeça para baixo da melhor forma possível. Na manhã seguinte, Helena chegou ao trabalho mais cedo que o normal, nervosa e ansiosa sobre como seria o primeiro encontro com Ricardo após a noite anterior. Ela havia dormido pouco, repassando mentalmente cada momento daquele beijo, cada palavra que haviam trocado, cada promessa silenciosa que fizeram um ao outro. Parte dela ainda não conseguia acreditar que tudo aquilo havia realmente acontecido, que um homem como Ricardo pudesse estar genuinamente interessado nela. Quando entrou na cozinha para começar suas tarefas, encontrou um pequeno buquê de flores do jardim sobre a bancada, com um bilhete escrito à mão.
Para você começar o dia sorrindo. Com carinho, R. Helena segurou as flores contra o peito, sentindo seu coração acelerar e um sorriso involuntário iluminar seu rosto. Dona Clara, que havia acordado mais cedo que o normal devido a uma ligação importante, desceu para a cozinha e encontrou Helena ali, radiante, segurando as flores com uma expressão de pura felicidade. A senhora observou a cena com interesse maternal, notando imediatamente a mudança na postura da moça. O brilho especial em seus olhos, a forma como ela parecia estar flutuando em uma nuvem de alegria. "Bom dia, Helena", disse suavemente, fazendo a moça se virar rapidamente, um leve rubor tingindo suas bochechas. "Bom dia, Dona Clara. O Ricardo, ele deixou essas flores para mim." Não havia como esconder a emoção na voz dela, e Dona Clara sorriu compreensivamente. "Que flores lindas", comentou a senhora, aproximando-se para admirá-las. "Meu filho tem bom gosto para escolher as mais bonitas do jardim." O comentário fez Helena corar ainda mais, mas havia algo no tom de Dona Clara que a tranquilizou, como se a senhora não apenas aprovasse, mas estivesse genuinamente feliz com a situação. "Helena, quando terminar suas tarefas da manhã, pode me encontrar na sala de estar? Gostaria de conversar com você sobre algo importante." O coração de Helena disparou com preocupação, imaginando o pior, mas o sorriso gentil de Dona Clara a impediu de entrar em pânico completo. Algumas horas depois, Helena bateu delicadamente na porta da sala de estar, onde Dona Clara a esperava com uma bandeja de chá e biscoitos caseiros. "Sente-se, querida", a senhora disse, indicando a poltrona em frente à sua. "Não precisa ficar nervosa. Quero apenas ter uma conversa honesta com você." Helena se acomodou na poltrona, as mãos entrelaçadas no colo, esperando ansiosamente pelo que viria a seguir. Dona Clara serviu o chá calmamente, como se estivessem apenas tendo um encontro social casual. "Helena, eu observo tudo o que acontece nesta casa há muitos anos, e nas últimas semanas tenho notado mudanças muito interessantes." "Mudanças?" Helena perguntou timidamente, sua voz mal passando de um sussurro. Dona Clara sorriu com ternura maternal. "No meu filho, principalmente. Ricardo estava se tornando um homem cada vez mais solitário e fechado desde que perdeu o pai. Ele se enterrava no trabalho e esquecia de viver. Mas desde que você chegou aqui, ele voltou a sorrir, voltou a demonstrar interesse pelas pequenas coisas da vida. Ontem à noite, quando chegou em casa da tempestade, estava com uma expressão que eu não via há anos." Helena sentiu suas bochechas queimarem, mas Dona Clara continuou com voz suave. "Uma expressão de quem encontrou algo muito especial." "Dona Clara, Helena começou, mas a senhora ergueu delicadamente a mão, pedindo para continuar. "Querida, eu quero que você saiba que tenho observado você também. A forma carinhosa como cuida desta casa, como trata todos os funcionários com respeito e gentileza, como trouxe vida nova para nosso jardim. Mas, principalmente, tenho observado como você olha para o Ricardo e como ele olha para você." Dona Clara pausou para tomar um gole de chá. "O que vejo entre vocês é algo raro e precioso. É amor verdadeiro, baseado em admiração mútua e respeito genuíno." Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, emocionada demais para responder. Dona Clara se inclinou para a frente, pegando delicadamente as mãos dela. "Helena, eu quero que você saiba que tem minha completa aprovação e apoio. Não me importa o que outras pessoas possam pensar ou falar. O que importa é que meu filho encontrou alguém que o ama pela pessoa que ele é, não pelo que possui. E você encontrou alguém que reconhece seu verdadeiro valor." As lágrimas de Helena começaram a escorrer livremente. "A senhora realmente não se importa que nós sejamos de classes sociais diferentes?" "Querida", Dona Clara disse com firmeza, "classe social é algo que se ganha ou se perde. Caráter é algo que se nasce ou não se tem. E você, Helena, tem um caráter que vale mais que qualquer fortuna." Ela apertou suavemente as mãos da moça. "Eu nunca vi meu filho tão genuinamente feliz, e isso para uma mãe é tudo que importa. Além disso, esta família precisa de alguém como você. Alguém que traga leveza, alegria e amor verdadeiro
para estas paredes que às vezes se tornam frias demais. Nesse momento, Miguel apareceu na entrada da sala, batendo discretamente na porta. Com licença, Dona Clara. O Ricardo acabou de chegar e está procurando pela Helena. Dona Clara sorriu, percebendo a ansiedade no olhar da moça. Vá, querida, e lembre-se, você tem minha bênção. Esta sempre foi uma casa de amor, e é hora de ela voltar a ser. Helena se levantou ainda emocionada e beijou respeitosamente a testa da senhora. Obrigada, ela sussurrou. A senhora não imagina o que isso significa para mim. Nunca tive uma família de verdade. E agora... Agora você tem, Dona Clara completou com ternura. E espero que seja apenas o começo de uma nova fase para todos nós. Helena saiu da sala com o coração transbordando de gratidão e alívio. No corredor, encontrou Ricardo esperando ansiosamente, claramente preocupado com o que sua mãe poderia ter dito. Como foi? Ele perguntou imediatamente, procurando sinais de angústia no rosto dela. Em resposta, Helena se aproximou e o abraçou forte, escondendo o rosto em seu peito. Sua mãe é uma mulher maravilhosa, ela murmurou contra sua camisa. Ela nos deu sua bênção. Ricardo sentiu uma onda de alívio e emoção varrer seu corpo. Ele abraçou Helena ainda mais forte, beijando o topo de sua cabeça. Eu sabia que ela te amaria assim como eu. Amo. A palavra saiu naturalmente, sem hesitação, e ambos ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da declaração. Você me ama? Helena perguntou baixinho, erguendo o rosto para olhá-lo. Eu te amo, Ricardo confirmou, olhando profundamente em seus olhos. Completamente, verdadeiramente para sempre. Eu também te amo, ela sussurrou de volta, e eles se beijaram ali no corredor, selando uma promessa que havia sido construída dia após dia, conversa após conversa. Naquela noite, Dona Clara organizou um jantar especial para celebrar o que ela chamou discretamente de uma nova fase da família. Miguel, que havia percebido há semanas a direção que as coisas estavam tomando, preparou uma refeição especial e arrumou a mesa de jantar com as porcelanas mais bonitas da casa. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente, com Dona Clara fazendo questão de incluir Helena em todos os tópicos, tratando-a não como empregada, mas como parte da família. Ricardo segurou a mão de Helena sobre a mesa durante a sobremesa. Um gesto público de afirmação que fez o coração dela transbordar de felicidade. Helena, Dona Clara disse durante o café, espero que você entenda que, a partir de agora, sua posição nesta casa mudou completamente. Você não é mais nossa funcionária, você é família. Helena sentiu lágrimas brotarem novamente, ainda processando como sua vida havia mudado tão dramaticamente em tão pouco tempo. Eu não sei como agradecer, ela conseguiu dizer. Vocês me deram muito mais do que um emprego, me deram um lar. Ricardo apertou sua mão mais forte. E você nos deu muito mais do que imaginávamos precisar. Você trouxe amor de volta para esta casa. Depois do jantar, Ricardo e Helena caminharam pelo jardim sob a luz das estrelas, conversando sobre o futuro, sobre sonhos que agora pareciam possíveis, sobre a sensação incrível de terem encontrado um no outro não apenas amor, mas parceria verdadeira. Helena, Ricardo disse parando sob a roseira que ela tanto cuidava. Eu quero dividir tudo na minha vida com você. Não só as coisas boas, mas também as dificuldades, as responsabilidades, os sonhos que ainda vamos construir juntos. Ela olhou para ele com uma intensidade que o fez compreender que a resposta dela seria sim antes mesmo que ela falasse. Eu quero isso também, ela sussurrou. Quero construir uma vida ao seu lado, enfrentar tudo que vier, crescer juntos. Ricardo a beijou suavemente e depois a conduziu de volta para dentro da casa. Eles subiram as escadas juntos, parando na porta do quarto dele. Tem certeza? Ele perguntou, dando-lhe uma última oportunidade para recuar. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, Helena respondeu, e entraram no quarto juntos, fechando a porta atrás de si. Na manhã seguinte, Helena acordou nos braços de Ricardo, sentindo-se completamente transformada. Não apenas pelo ato físico do amor, que havia sido terno e respeitoso como ela sempre sonhara que fosse,
mas pela certeza profunda de que havia encontrado seu lugar no mundo, sua pessoa, sua verdadeira família. Ricardo despertou logo depois dela, beijando suavemente seu ombro nu. "Bom dia, meu amor", ele murmurou. E Helena sorriu, sabendo que aquela seria a primeira de muitas manhãs que começariam exatamente assim. Nas semanas que se seguiram àquela noite especial, Helena e Ricardo viveram em uma bolha de felicidade que parecia quase irreal. Eles não tentavam mais esconder o relacionamento dentro da casa. Jantavam juntos todas as noites, e Helena havia se mudado oficialmente para o quarto dele. Dona Clara observava tudo com satisfação maternal, comentando frequentemente como a casa havia se tornado mais alegre e acolhedora. Miguel tratava Helena com o carinho reservado aos membros da família, e até os outros funcionários mais antigos haviam se acostumado com a nova dinâmica. No entanto, Carla observava tudo com um ressentimento crescente, que ela disfarçava mal sob sorrisos forçados e comentários aparentemente inocentes. Carla havia intensificado suas conversas maldosas nos encontros sociais da vizinhança, plantando sementes de dúvida sobre as verdadeiras intenções de Helena. Durante a missa de domingo, ela comentou com algumas senhoras da sociedade local. "Coitada da Dona Clara, né? Aquela menina chegou como empregada e agora está praticamente mandando na casa. É incrível como essas mocinhas sabem se aproveitar de homens solitários." As palavras dela encontraram terreno fértil entre algumas mulheres que sempre tiveram inveja da posição social da família Almeida e ficavam satisfeitas com qualquer oportunidade de criticar. As fofocas se espalharam rapidamente pelos círculos sociais da cidade. Algumas amigas de longa data de Dona Clara começaram a fazer comentários sutis durante encontros casuais. "Clara, querida, espero que você esteja de olho nessa situação do Ricardo. Sabemos como os homens podem ser vulneráveis a certas influências." Dona Clara, inicialmente, respondia com firmeza que Helena era uma moça respeitável e que seu filho estava genuinamente feliz. Mas conforme os comentários se tornavam mais frequentes e maliciosos, ela começou a sentir uma pressão social que não experimentava há anos. Helena permanecia completamente alheia a essa campanha de difamação, vivendo seus dias mais felizes desde a morte de sua avó. Ela havia se matriculado em um cursinho preparatório para o vestibular, com o apoio total de Ricardo, e estudava todas as manhãs antes que ele saísse para o trabalho. Eles haviam criado uma rotina doméstica harmoniosa, onde ela cuidava da casa por prazer e não por obrigação, e ele chegava ansioso todos os dias para dividir com ela os acontecimentos do escritório e ouvir sobre os progressos dela nos estudos. Era uma vida simples, mas repleta de amor e companheirismo que ambos nunca haviam experimentado antes. Foi durante um almoço no clube feminino da cidade que Dona Clara finalmente ouviu comentários que a abalaram profundamente. Uma conhecida sua, esposa de um importante empresário da região, fez questão de abordar o assunto diretamente. "Clara, como amiga antiga, sinto que preciso te alertar. As pessoas estão falando muito sobre a situação do Ricardo. Dizem que ele está sendo manipulado por essa empregada. Algumas até sugerem que ela pode estar grávida e que por isso conseguiu se firmar na casa." As palavras foram ditas com um tom de falsa preocupação que fez o estômago de Dona Clara revirar. "As pessoas sempre falam demais sobre aquilo que não conhecem", Dona Clara respondeu friamente, mas por dentro sentia uma angústia crescente. Não pela veracidade das acusações, porque conhecia bem Helena e sabia que eram infundadas, mas pela percepção de como o relacionamento do filho estava sendo visto socialmente. Quando chegou em casa naquela tarde, ela estava visivelmente perturbada, e Ricardo imediatamente percebeu que algo estava errado. "Mãe, o que aconteceu?" Ricardo perguntou, encontrando Dona Clara na sala de estar, com uma expressão preocupada que ele não via há meses. Ela hesitou, dividida entre proteger Helena dos comentários maldosos e alertar o filho sobre a situação que estava se formando ao redor deles. "Ricardo, as pessoas da cidade estão comentando muito sobre você e Helena. Comentários maldosos, insinuações desagradáveis." Ricardo sentiu uma onda de raiva passar por ele. "Que tipo de comentários?"
Dona Clara suspirou, percebendo que não havia como protegê-lo da verdade. Dizem que ela se aproveitou da posição de empregada para se aproximar de você, que está interessada apenas no dinheiro da família, que pode até estar grávida para garantir uma situação financeira. A cada palavra, Ricardo sentia sua indignação crescer. E algumas pessoas estão questionando minha capacidade de julgar a situação, sugerindo que estou sendo enganada junto com você. Dona Clara pausou, vendo a expressão cada vez mais séria do filho. Eu sei que nada disso é verdade, Ricardo, mas a pressão social está ficando intensa e tenho medo de como isso pode afetar você profissionalmente e Helena emocionalmente. Nesse momento, Helena desceu as escadas carregando livros, vindo de uma tarde de estudos. Ela percebeu imediatamente a tensão no ambiente e parou hesitante na entrada da sala. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, olhando alternadamente para Ricardo e Dona Clara. Ricardo se levantou e foi até ela, segurando suas mãos com firmeza. Helena, você precisa saber que algumas pessoas maldosas estão espalhando fofocas sobre nós pela cidade. Helena sentiu seu estômago afundar, uma sensação de pavor tomando conta dela. Que tipo de fofocas? Ela perguntou com a voz trêmula, já imaginando o pior. Ricardo hesitou, não querendo magoá-la com a crueldade dos comentários, mas ela insistiu. Por favor, me conte tudo. Eu preciso saber. Ele então relatou da forma mais suave possível os tipos de acusações que estavam sendo feitas. Com cada palavra, Helena sentia como se estivesse sendo esfaqueada. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelas bochechas dela, conforme ela absorvia a magnitude da situação. Eu sabia que isso ia acontecer, ela disse finalmente, sua voz carregada de dor e resignação. Eu sabia que as pessoas não iam aceitar, que iam pensar que estou me aproveitando de você. Ricardo tentou abraçá-la, mas ela se afastou delicadamente, já tomando uma decisão que partia seu coração. Helena, não importa o que as pessoas pensam. O que importa é o que sentimos um pelo outro. Mas Helena balançou a cabeça, as lágrimas agora escorrendo livremente. Importa sim, Ricardo. Isso vai prejudicar você, sua reputação, seus negócios. Vai magoar sua mãe. Eu não posso ser a causa de problemas para as pessoas que amo. O que você está dizendo? Ricardo perguntou, embora já soubesse a resposta e sentisse o pânico crescer dentro dele. Estou dizendo que talvez eu devesse ir embora, voltar para meu apartamento, procurar outro emprego em outra cidade, deixar vocês em paz. As palavras dela foram como um soco no estômago de Ricardo. Helena, não. Você não pode estar falando sério. Dona Clara, que havia observado tudo em silêncio, se levantou determinadamente. Helena, querida, sente-se aqui comigo. Precisamos conversar. Dona Clara pegou as mãos trêmulas de Helena e olhou diretamente em seus olhos. Escute-me bem, minha filha. Eu já vivi tempo suficiente para saber que pessoas invejosas sempre vão tentar destruir aquilo que é bom e puro. Essas fofocas não dizem nada sobre você, mas dizem muito sobre o caráter de quem as espalha. Helena soluçou baixinho, sua dor evidente. Mas, Dona Clara, eu não quero que vocês sofram por minha causa. Vocês me deram muito mais do que eu poderia sonhar, mas talvez seja hora de... Não, Ricardo interrompeu com firmeza, ajoelhando-se na frente dela. Helena, olha para mim. Você acha que eu vou deixar algumas pessoas maldosas destruírem a melhor coisa que já aconteceu na minha vida? Você acha que vou permitir que tirem de mim a mulher que amo mais que tudo no mundo? Helena olhou para ele através das lágrimas, vendo a determinação feroz em seus olhos. Mas, Ricardo, sua reputação... Minha reputação não significa nada se você não estiver comigo para compartilhar minha vida. Ele disse com intensidade. Helena, essas pessoas que estão falando mal de você nunca demonstraram metade do carinho e amor que você trouxe para esta família. Elas são vazias, mesquinhas, e eu não vou permitir que a opinião delas tenha qualquer poder sobre nossa felicidade. Dona Clara assentiu vigorosamente. Ricardo está certo, Helena, e além disso, é hora de mostrarmos para essas pessoas quem você realmente é. Ricardo se levantou com uma expressão determinada que Helena nunca havia visto antes. Amanhã é sábado.
Vou organizar uma festa aqui em casa. Vou convidar todos os empresários e pessoas importantes da cidade. E vou apresentar você oficialmente como a mulher que amo e pretendo me casar. Helena arregalou os olhos, surpresa. Ricardo, você não precisa fazer isso. Preciso sim, ele disse firmemente. Não vou mais esconder nosso amor como se fosse algo de que me envergonhar. Vou mostrar para toda a cidade que você é minha escolha, minha parceira, e que qualquer um que tiver problema com isso pode reconsiderar seu relacionamento comigo. E eu, Dona Clara acrescentou com orgulho, vou estar ao lado de vocês dois, mostrando para essas senhoras maldosas que Helena tem meu total apoio e admiração. Helena olhou para as duas pessoas que se tornaram sua família, sentindo uma mistura de medo e gratidão. Vocês têm certeza? As consequências podem ser sérias. Ricardo pegou suas mãos e as beijou ternamente. Helena, a única consequência séria seria perder você. Todo o resto a gente enfrenta juntos. E naquele momento, ela soube que havia encontrado não apenas amor, mas também pessoas dispostas a lutar por esse amor contra qualquer adversidade. A festa organizada por Ricardo foi um evento que marcou definitivamente a história da família Almeida e da sociedade local. Durante toda a semana que precedeu o sábado escolhido, ele trabalhou incansavelmente para garantir que todos os empresários importantes, autoridades locais e figuras influentes da cidade estariam presentes. Miguel coordenou a preparação da casa com a mesma dedicação que empregava nos eventos mais importantes da família. E Dona Clara fez questão de envolver Helena em cada detalhe do planejamento, deixando claro para todos os fornecedores e funcionários extras que ela era parte integral da família. Helena viveu aquela semana em uma montanha-russa emocional, alternando entre a ansiedade de se expor publicamente e a gratidão profunda pelo apoio incondicional que recebia de Ricardo e Dona Clara. Ela passou horas escolhendo o vestido perfeito com a ajuda da futura sogra, que insistiu em levá-la às melhores lojas da cidade. Você vai estar radiante, Dona Clara dizia sempre, e qualquer pessoa com um mínimo de discernimento vai perceber imediatamente que tipo de mulher maravilhosa meu filho escolheu. Durante os preparativos, Ricardo não disfarçava sua ansiedade em proteger Helena de qualquer desconforto, mas ela demonstrava uma coragem crescente que o impressionava profundamente. No sábado à noite, a mansão dos Almeida estava transformada em um cenário digno de revista. As luzes do jardim criavam uma atmosfera mágica, a casa inteira brilhava impecável, e um serviço de buffet de primeira linha havia sido contratado para a ocasião. Ricardo, elegante em seu smoking, aguardava ansiosamente que Helena descesse as escadas. Quando ela finalmente apareceu, vestindo um vestido azul escuro que realçava seus olhos e com os cabelos elegantemente presos, ele sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela estava absolutamente deslumbrante, irradiando uma beleza natural e uma dignidade que nenhuma riqueza poderia comprar. Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente às 8 horas, e Ricardo notou imediatamente os olhares curiosos e as conversas sussurradas quando Helena aparecia ao lado dele. Alguns empresários que conhecia há anos demonstravam surpresa mal disfarçada, enquanto algumas das senhoras da sociedade a examinavam dos pés à cabeça com expressões que variavam entre curiosidade e desaprovação. No entanto, conforme a noite avançava, algo notável começou a acontecer. Helena, inicialmente tímida, passou a conversar naturalmente com os convidados sobre literatura, educação e sua experiência trabalhando com a família Almeida. Durante o jantar, Ricardo se levantou e pediu a atenção de todos os presentes. O silêncio que se fez foi absoluto, carregado de expectativa e tensão. Amigos, obrigado por estarem aqui esta noite. Organizei esta festa porque quero compartilhar com vocês algo muito importante da minha vida. Ele estendeu a mão para Helena, que se levantou ao lado dele, claramente nervosa, mas determinada. Quero apresentar oficialmente Helena Santos, a mulher que amo e com quem pretendo me casar. Ela trouxe para minha vida e para esta família uma alegria e um amor que eu não sabia que eram possíveis. O silêncio inicial foi seguido por murmúrios baixos,
Mas Ricardo continuou com voz firme. Helena é uma mulher extraordinária, inteligente, bondosa, trabalhadora e dona de um caráter impecável. Ela está se preparando para ingressar na faculdade de pedagogia e pretende dedicar sua vida a educar crianças. Qualquer pessoa que tiver o privilégio de conhecê-la verdadeiramente descobrirá, como eu descobri, que ela possui qualidades que nenhum dinheiro pode comprar. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, emocionada pela declaração pública de amor e respeito. Dona Clara então se levantou, surpreendendo a todos. Como mãe do Ricardo, quero acrescentar algumas palavras. Helena não apenas conquistou o coração do meu filho, mas também o meu. Ela trouxe de volta para esta casa a warmth e o amor que eu temia que tivéssemos perdido para sempre. Como mulher e como mãe, eu não poderia estar mais feliz com a escolha do Ricardo, e Helena tem meu total apoio e admiração. O discurso de Dona Clara causou um impacto significativo, porque todos conheciam sua reputação de mulher criteriosa e inteligente. O momento mais tenso da noite chegou quando Carla, que havia conseguido uma posição como garçonete extra através de contatos, se aproximou do grupo onde Helena conversava com algumas senhoras. É impressionante como algumas pessoas conseguem mudar de vida tão rapidamente. Ela comentou com um sorriso venenoso. De empregada doméstica à futura dona da casa em questão de meses. O comentário foi feito em voz alta o suficiente para ser ouvido por vários convidados próximos, criando um momento de constrangimento palpável. Helena sentiu todas as conversas ao redor pararem, todos os olhos se voltarem para ela, esperando sua reação. Por um momento ela hesitou, sentindo o velho impulso de se esconder ou se desculpar por sua origem humilde. Mas então lembrou-se das palavras de Ricardo e Dona Clara, do amor que haviam demonstrado por ela, da forma como a haviam defendido contra todas as críticas. Com uma dignidade que surpreendeu até a si mesma, Helena se virou para Carla e respondeu com voz clara e firme. Você está certa, Helena disse calmamente, silenciando completamente o ambiente ao redor. Eu mudei de vida rapidamente. Passei de uma pessoa solitária e sem família para alguém amada e acolhida por pessoas extraordinárias. Passei de alguém que apenas sonhava com estudar para alguém que está prestes a realizar esse sonho. Sim, eu trabalhei como empregada doméstica e tenho orgulho disso. Aprendi a valorizar o trabalho honesto, a tratar todas as pessoas com respeito, independente de sua posição social. E essas lições me trouxeram até aqui, para este momento, ao lado de um homem que me ama pelo que sou, não pelo que tenho. A resposta de Helena causou um silêncio impressionado, e várias pessoas ao redor começaram a assentir com aprovação. Uma senhora idosa, esposa de um dos empresários mais respeitados da cidade, se aproximou de Helena. Querida, sua honestidade e dignidade são admiráveis. É raro encontrar alguém que fale com tanta verdade sobre sua própria jornada. Outros convidados começaram a se aproximar, fazendo perguntas genuínas sobre seus planos de estudo, suas experiências, demonstrando um interesse real que contrastava dramatically com as fofocas maliciosas que haviam circulado antes. Ricardo observou tudo com um orgulho imenso, percebendo como Helena havia conseguido conquistar o respeito das pessoas através de sua autenticidade e coragem. Quando a festa terminou, nas primeiras horas da madrugada, vários convidados se despediram dela com cumprimentos sinceros e convites para eventos futuros. Carla havia sido discretamente dispensada por Miguel após seu comentário inadequado, e as fofocas maliciosas que uma vez pareceram tão ameaçadoras agora soavam vazias e pequenas diante da dignidade que Helena havia demonstrado. 6 meses depois, a vida havia se estabelecido em uma nova normalidade, que superou todas as expectativas de felicidade que qualquer um deles poderia ter imaginado. Helena havia sido aprovada no vestibular para pedagogia, com uma das melhores notas do processo seletivo, realizando finalmente seu sonho de longa data. Ricardo havia reduzido suas horas de trabalho para passar mais tempo em casa, descobrindo que a vida equilibrada que Helena trouxe para ele o tornava ainda mais eficiente e criativo nos negócios. A empresa prosperava sob sua liderança mais relaxada e humana. Dona Clara havia se tornado não apenas uma sogra, mas uma verdadeira mãe para Helena.
ensinando-lhe sobre os aspectos práticos de gerenciar uma casa grande, mas também aprendendo com ela sobre simplicidade e gratidão pelas pequenas coisas da vida. Miguel observava tudo com a satisfação de quem havia ajudado a orquestrar um dos finais mais felizes que já presenciara em suas décadas de serviço à família. A casa estava sempre cheia de risadas, conversas animadas sobre os estudos de Helena e planos para o futuro que pareciam infinitamente promissores. Foi numa tarde de domingo, no mesmo jardim onde haviam tido sua primeira conversa significativa, que Ricardo se ajoelhou diante de Helena com um anel simples, mas elegante. Helena, você transformou minha vida de formas que eu nunca poderia imaginar. Trouxe amor, alegria e significado para dias que antes eram apenas uma sucessão de responsabilidades vazias. Quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer envelhecer ao meu lado, enfrentando tudo que a vida trouxer, sempre juntos? Helena, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, disse sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta. O casamento aconteceu na própria mansão, com a mesma simplicidade elegante que caracterizava o amor deles. Helena usou o vestido de noiva que havia sido de Dona Clara, modificado com carinho para ficar perfeito nela. Ricardo chorou quando a viu descendo as escadas, radiante de felicidade. Miguel foi quem a entregou no altar, representando a família que ela nunca teve, e Dona Clara foi sua madrinha, oficializando o papel maternal que já exercia há meses. A história termina com Helena formada em pedagogia, trabalhando em uma escola que ela e Ricardo fundaram para crianças carentes da região, realizando seus sonhos de forma ainda mais ampla do que havia imaginado. Ricardo descobriu que apoiar os sonhos da mulher amada trouxe para sua vida um propósito que o sucesso financeiro nunca havia proporcionado. Dona Clara tornou-se avó de gêmeos que chegaram 2 anos após o casamento, e a mansão dos Almeida voltou a ecoar com risadas infantis depois de décadas. A mensagem final da história ressoa clara. O amor verdadeiro não conhece barreiras sociais quando está fundamentado em respeito mútuo, admiração genuína e valores compartilhados. Helena e Ricardo provaram que 2 pessoas de origens diferentes podem não apenas encontrar felicidade juntas, mas também enriquecer mutuamente suas vidas, criando algo maior e mais belo do que qualquer um deles poderia alcançar sozinho. E para todos que duvidaram, ficou provado que a bondade, a honestidade e o amor genuíno são as únicas moedas que realmente têm valor duradouro na vida.